Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. O Colégio Estadual Presidente Getúlio Vargas havia sido construído em 1952 num bairro operário de Porto Alegre e havia formado, ao longo de 7 décadas, 3 gerações de famílias do entorno. Era o tipo de escola que aparecia em conversas de encontros de turma e de puxadas de memória de adultos mais velhos com aquele calor específico de lugar que foi formativo, que deixou marcas que a vida adulta não apagou completamente. Tinha 3 andares, uma fachada de tijolo aparente que havia sobrevivido a 5 reformas parciais, e um corredor no 3º andar, o corredor L, entre a biblioteca e os laboratórios, que era o corredor mais longo do prédio e que tinha, gravada nas paredes durante décadas por alunos de gerações sucessivas, uma palimpsesto de nomes, datas, declarações de amor e provocações que nenhuma demão de tinta jamais havia apagado completamente. Professora de literatura há 18 anos, Maristela entrou no Colégio Getúlio em 2019, quando a escola anterior onde havia trabalhado foi fechada por questões orçamentárias. Tinha 46 anos, cabelos grisalhos que havia parado de tingir há 4 anos com aquela liberação específica que algumas mulheres experimentam ao parar de gastar energia em esconder o que o tempo faz, e uma relação com literatura e com escola que era, mesmo depois de 18 anos, genuinamente afetiva. O tipo de professora que seus alunos lembrariam com a nitidez específica que reservamos para as pessoas que nos ensinaram algo que não estava no programa. Nos primeiros meses, tudo normal. O Colégio Getúlio era uma escola boa, com as limitações orçamentárias das escolas estaduais, com os desafios de uma comunidade que enfrentava os problemas sociais que comunidades operárias enfrentam, mas com uma cultura institucional que havia sobrevivido às décadas e que se manifestava numa forma específica de orgulho coletivo que Maristela reconheceu e apreciou. Os alunos eram difíceis com a dificuldade normal de adolescentes, não com a dificuldade de quem havia sido completamente abandonado pelo sistema. Era um bom lugar para trabalhar. O corredor L, porém, a incomodava. Não de modo que ela conseguisse articular imediatamente. Era uma desconfortabilidade vaga, da qualidade de uma frequência sonora levemente fora do alcance consciente, que ela percebia toda vez que precisava percorrer aquele trecho entre a biblioteca e os laboratórios. Havia passado por ali centenas de vezes durante os primeiros meses sem conseguir nomear o que havia nele que provocava aquela coisa. Nomeou em junho, numa tarde em que ficou depois do horário para preparar material para o dia seguinte e precisou ir buscar um livro de referência na biblioteca. O corredor estava vazio, era sexta à tarde, os alunos haviam ido embora, a maioria dos professores também. Ela estava passando pelo trecho central do corredor L, a passos rápidos, quando percebeu que estava ouvindo algo. Vozes. Muitas vozes, sobrepostas, em volume baixíssimo, aquele volume de conversa que existe no limiar entre som e impressão de som. Não dava para distinguir palavras.
Não dava para distinguir quantas vozes eram. Mas havia o ritmo inconfundível de conversa humana, a cadência de pergunta e resposta, o sobe e desce de entonação, o timing de pessoas trocando palavras. Maristela parou. Olhou para as salas ao redor, todas fechadas, com aquela escuridão de vidro de sala sem luz que o entardecer de corredor iluminado cria. Nenhuma sala iluminada. Nenhuma porta aberta. Os sons continuavam, levíssimos, constantes, vindos das paredes. Das paredes. Não de uma direção específica, de todas ao redor, como se as paredes do corredor ele fossem a fonte. Ela colocou a palma da mão na parede. E os sons ficaram ligeiramente mais nítidos com o contato físico, não compreensíveis, mas mais presentes, como ajustar o volume de um rádio de 1 a 2. Havia palavras. Havia nomes. Havia o burburinho específico de corredor de escola em horário de troca de aula, com aquela sobreposição caótica e familiar de conversas simultâneas que qualquer professor reconhece na carne depois de anos. Aristela foi à sala de professores no dia seguinte e perguntou, casualmente, sobre o histórico do corredor L. A professora de história da escola, uma mulher de 60 anos chamada Norma, que havia estudado no colégio Getúlio antes de nele trabalhar, disse que o corredor ele havia sido o local de um acidente em 1978. Um aluno havia caído da janela no final do corredor. Não havia grade naquela época. As grades haviam sido instaladas depois e havia morrido. Mas isso não é a parte que as pessoas lembram, disse Norma. A parte que as pessoas lembram é o que aconteceu em 1985. O que aconteceu em 1985? Disse Maristela. Norma serviu mais café antes de responder. Incêndio. No depósito de materiais de arte que ficava no final do corredor L, num sábado de manhã em que tinha aula de reposição. Pego rápido, material inflamável, ventilação ruim. 4 alunos não conseguiram sair. A professora também não. Pausa. Eu era aluna aqui na época. Eu estava no 2º andar quando aconteceu. Ouvi. Pausa mais longa. Ouvi o corredor L por um longo tempo depois. Mesmo com a escola fechada, mesmo nos dias em que não havia aula. Parei de ouvir depois de alguns meses. Acho que é o tipo de coisa que o tempo resolve. Você ouvia vozes, disse Maristela, com aquele cuidado de quem faz a pergunta exata que precisa ser feita sem revelar mais do que o necessário. Norma olhou por um momento. Ouvia o que tinha naquele corredor todos os dias. O que ficou gravado. Pausa. Você está ouvindo também? Maristela disse que sim. Norma disse, continua ouvindo. Não faz mal. Eles só estão lá, não vão para lugar nenhum, não fazem nada além de estar lá. É só o corredor guardando o que sempre guarda. Tomou o café. Mas não ponha a mão na parede. Quando você põe a mão na parede, eles ouvem você também. Maristela tirou a mão da parede naquele segundo, embora não houvesse nenhuma parede ao redor. Estava na sala de professores com as 2 mãos no colo.
Era o tipo de reação do corpo que acontece antes de qualquer intenção consciente. Ela nunca mais colocou a mão na parede do corredor. Ele continua passando por ele todos os dias, porque é o caminho mais curto para a biblioteca e ela não ia deixar uma coisa que não podia ser provada alterar sua rota de trabalho. Continua ouvindo as vozes, levíssimas, naquele volume de limiar de percepção. Aprendeu a ouvir sem nomear, sem tentar distinguir, sem tentar entender, porque Norma havia dito que quando você ouve de volta com atenção, eles ouvem você também, e havia algo naquele aviso que ela havia reconhecido imediatamente como o tipo de aviso que vem de quem sabe do que está falando. Em 1985 morreram naquele corredor 4 alunos e uma professora de arte chamada Angela Borges. Maristela pesquisou os nomes. Carregou-os com o respeito específico que se deve a quem ficou num lugar depois de partir, não invocando, não perturbando, apenas sabendo. Às vezes, no burburinho das paredes, ela acha que distingue um nome. Não sabe se é memória auditiva ou percepção real. Não tenta descobrir. Há coisas que é melhor deixar no volume em que chegam, no limiar entre som e impressão de som, entre o que é real e o que apenas persiste.